Tem um assunto que se repete bastante, né? Uma pergunta que eu recebo com bastante frequência, que é a seguinte: como que eu dou conta de tudo? As pessoas perguntam, Carla, como que tu dá conta de tudo? Da casa, do ateliê, dos filhos e não sei o que, do trabalho? Eu queria começar esse assunto dizendo para vocês que nem sempre eu dou conta de tudo, né? Nem sempre eu dou conta de tudo. Nem sempre a minha casa tá sempre arrumada, nem sempre eu consigo cozinhar certinho, nem sempre, às vezes eu preciso pegar comida, às vezes eu preciso deixar alguma coisa adiantado pro outro dia, porque no outro dia não vai dar tempo. Então, nem sempre eu dou conta de tudo, né? A gente precisa parar com essa cobrança excessiva de que a gente tem que dar conta de tudo. Primeiro, se a gente tem outras pessoas em casa. Ai, meu Deus, a Giselda me botou no paredão ali. Fala de gato junto às encomendas. Olha, eu sei que a gente tem um amor nos bichinhos, né? Mas a gente tem que pensar que, claro, quando a gente expõe que os animais estão junto no ambiente de trabalho, ou que estão em cima, muitas vezes, em cima da nossa mesa de costura, perto da máquina, perto dos tecidos, a gente tem que entender que nem todo mundo vai ver essa situação da mesma forma que a gente, né? Ou pode ter pessoas que é alérgico, principalmente quem trabalha com artigos para bebê, tá? Porque daí não é nenhuma questão de opinião, realmente o bebê pode ter, né? Pode ficar algum pelo de gato, mas enfim, né? É um assunto bem delicado. Eu não teria gato no ateliê, nem gato, nem cachorro, nem nenhum tipo de bichinho, né? Mas aí é bem delicado. Então vamos lá. Sobre dar conta, né, de tudo, de casa, de ateliê, de filho. Nem sempre, né? E a gente tem que aprender também a delegar muitas vezes. A gente não é só a gente em casa e a gente quer dar conta da casa toda e do trabalho e de tudo sozinha. Primeiro lugar é o seguinte, gente, se a gente quer ganhar dinheiro com a atividade que a gente está fazendo, porque nem todo mundo faz uma atividade artesanal para ganhar dinheiro, para ser fonte de renda. E aí não tem problema nenhum fazer só no tempo que sobra mesmo. Aí tá certo desse jeito, tá? A Lisete falando do bebezinho ali, verdade, gente. A gente tem que pensar sempre do outro lado, tem alguém que... O nosso cliente ele não vai pensar que nem a gente em todos os aspectos, né? Mas são detalhes. Deixa eu voltar ao raciocínio aqui de novo. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, se a gente trabalhasse fora, né? Quem trabalha fora de casa dá conta de tudo? Por que a gente tem essa impressão de que porque a gente trabalha em casa, a gente tem que dar conta de tudo? Né? Existe um horário, uma jornada de trabalho a ser cumprida e a gente precisa dar prioridade para a nossa jornada de trabalho se essa jornada de trabalho for a maneira que a gente tem de ter a nossa renda, né? A nossa fonte de renda vem do trabalho que a gente faz. Então a gente precisa pensar que nesse momento que a gente está trabalhando, eu já falo bastante sobre isso porque eu sei que é uma dificuldade que muitas pessoas têm, porque é um desafio para a gente que trabalha em casa. É um desafio, né? Obrigado pelas felicitações, gurias. Eu tô olhando aqui, eu tô seguindo falando, mas eu tô vendo aqui que vocês estão colocando. Então, o que acontece? A rotina de casa, ela nos toma muito tempo, tá? Mesmo que a gente não dedique tanto, vai pelo menos umas 4, 5 horas do nosso dia envolvida com isso. Porra! Tudo isso? Porque só pra cozinhar vai, sei lá, umas 2 horas, né? Aí depois ainda tem que arrumar a cozinha, arrumar tudo. Mesmo que a gente só dê uma ajeitada por cima, vai umas 4 horas de trabalho no mínimo dentro de casa, né? Mas se a gente... Gente do céu, nossa, tá balançando tudo aqui hoje, tá? Eu não tô conseguindo... Muito obrigada, gurias.
vai uma quantidade de horas significativa no trabalho da casa. E se a gente não se policiar para fazer as coisas dentro de uma janela determinada de tempo, passa o dia e a gente vai trabalhar 4 horas da tarde. Quem é que vai trabalhar 4 horas da tarde? Se eu tivesse um outro tipo de trabalho que não fosse meu ateliê, eu poderia chegar no trabalho 4 horas da tarde? O que ia acontecer? Que tipo de rendimento eu ia ter? Qual ia ser o resultado disso? Às vezes eu quero ganhar dinheiro com o meu negócio, às vezes eu preciso ganhar dinheiro com o meu negócio, às vezes a renda que eu precisaria fazer faz falta para alguma coisa dentro de casa ou para minha família, mas eu não me dedico a quantidade de horas que eu precisaria me dedicar. Porque não tem, gente. Como é que uma pessoa que se dedica 3, 4 horas do dia para o negócio, e mesmo assim quando essas 3, 4 horas não tá dedicada 100% para o negócio, porque acaba se distraindo com uma série de coisas, vai ter o mesmo resultado que outra pessoa que se dedica 8, 9 horas por dia para o negócio. Não vão ser os mesmos resultados. Aí a pessoa quer comparar o resultado com outra pessoa que se dedica, né? Eu me dedico bastante ao meu trabalho, mesmo assim eu não consigo dar conta de tudo que eu tenho para fazer. Imagina se eu for só deixar para trabalhar a hora que a minha casa estiver impecável, né? A hora que eu tiver com tudo pronto. Não, para aí, então eu tenho que parar e fazer essa reflexão. O meu trabalho, ele é prioridade? Então, se o meu trabalho é prioridade, gente, eu tenho que dar prioridade para ele. E aí a casa, óbvio, assim, não sei de onde que saiu essa ideia de que quem trabalha em casa tem que dar conta de tudo, do trabalho e da casa. E quem trabalha fora de casa, tudo bem, tem que fazer quando der, né? Da onde que saiu essa ideia? É trabalho, é negócio. Eu acho que falta um pouco disso, sabe? De assumir que isso é um negócio. Muitas vezes a gente mesmo não toma essa postura de que a gente está construindo o nosso próprio negócio. E aí a gente acha que tem que fazer a atividade só quando sobra um tempinho, né? A gente tem que envolver a questão da família no seguinte, os filhos, por exemplo, né? Que acaba sendo uma dificuldade se os filhos já têm idade para ajudar. A gente delega as atividades para os filhos, mas a gente muitas vezes não ensina eles, né? A gente diz, lava uma louça, tira o lixo, faz não sei o que, a gente vai delegando e depois a gente acha que não tá bem feito, a atividade acaba voltando pra gente, ou a gente vai lá e tem que fazer de novo, porque a gente não tirou um tempo para delegar. Delegar exige que a gente mostre para a pessoa, né, o que tem que fazer, como tem que ser feito, quais são as obrigações de cada um, cobrar, né, que as obrigações sejam executadas. Isso faz parte de delegar. Então, é importante que as pessoas da casa estejam envolvidas com a atividade. Óbvio que se a gente não conseguir ajuda, nem tudo vai poder ser feito 100% antes de eu começar a trabalhar. Sempre imagino assim, tá? Eu, pelo menos, sempre imaginei assim. Eu tenho que começar a trabalhar às 9 horas. Então, que horas eu tenho que me acordar? Qual é o tempo que eu tenho para tomar café? O que eu consigo fazer, né, antes de começar a trabalhar? A gente já tem a vantagem de não ter deslocamento. É verdade. A gente não precisa perder 30, 40 minutos para chegar até o trabalho. Então, esse tempo, a gente pode ali dar uma ajeitada por cima, pelo menos já num primeiro momento, antes de começar a trabalhar. Depois, gente, qual é o meu intervalo de almoço? Eu tenho que fazer meu intervalo de almoço certinho. Eu não posso começar a trabalhar às 9 e parar às 10 para fazer almoço. Ou então, então eu não trabalho de manhã. Aí eu já tiro essa... Teve muito tempo que eu decidi que eu não ia trabalhar de manhã. Então eu fazia tudo que eu precisava fazer no período da manhã, mas em compensação à tarde eu começava às 2 horas fielmente e ia até no mínimo 8 horas da noite trabalhando. Eu tenho que ter essa consciência de que é importante esse período que eu tô dentro do ateliê, né? É claro que quem consegue ter um espaço separado para trabalhar também tem um pouco mais dessa facilidade, porque a gente sai do outro ambiente, né? A gente fecha uma porta e tá no outro ambiente. E é importante também ter um espaço, mesmo que seja dentro do mesmo ambiente,
mas ter um espaço ali que ali é o ambiente de trabalho. Olha para tua casa e vê onde tu pode colocar uma mesinha e fazer um cantinho de trabalho, que daí quando tu tá ali, teu cérebro entende que ali é o teu espaço de trabalho, né? E aí tu faz exatamente como se tu fosse sair para trabalhar. Levanta no horário, toma café, vê o que tu consegue fazer antes do teu horário de expediente, se arruma para trabalhar. Coloca uma roupa ali que tu tá se arrumando para começar a trabalhar, tá? Não vai trabalhar do jeito que tu acordou, do jeito que tu saiu da cama, porque tu tá em casa, às vezes até no quarto, teu cantinho de costura, mas coloca uma roupa para trabalhar, sabe? Não precisa se arrumar, mas coloca uma roupa que sairia pra rua, pelo menos. Porque isso a gente dá, né? A gente vai dando comando pro cérebro da gente de que a gente tá se preparando para trabalhar. E isso vai fazer diferença, gente, essa disciplina. Sabe que eu vou falar uma coisa para vocês? Às vezes a gente quer iniciar um projeto novo, quer viver do ateliê, tá? Eu quero poder ter um salário do meu ateliê. Eu quero poder ter um salário do meu ateliê. E não é que seja... É que depois que a gente pega o embalo, aí a percepção é de que não é que seja difícil, né? No início a gente parece ser mais difícil, mas... o que é difícil não é fazer as coisas certas para a gente poder ter um salário do nosso trabalho. Não é difícil saber, sabe? Porque eu acredito que muitas de vocês saibam o que precisa fazer. O mais difícil é a gente ter a disciplina para fazer todos os dias o que a gente precisa fazer. A gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter responsabilidade, a gente não pode achar que eu quero viver disso, aí tô há 1 ano, 2 anos tentando, mas eu não tenho disciplina para fazer por 30 dias o que eu sei que eu tenho que fazer. Eu vou trabalhar 6 horas por dia durante esse mês todinho, vou colocar foco na atividade que eu estou desenvolvendo, eu preciso me capacitar, eu preciso adquirir conhecimento, gente. Porque se eu não adquirir conhecimento, eu nunca vou conseguir fazer nada diferente, se eu ficar sempre com as mesmas ideias. Então, eu trago muito conteúdo aqui, eu tenho certeza que muitas de vocês já conseguiram colocar muita coisa das dicas que eu dou, só das dicas que eu dou aqui já em prática, e já conseguiram ver algum resultado. Então, a gente precisa, né, superar essa barreira. A gente não pode deixar que a falta de disciplina nos impeça de realizar uma coisa que é importante pra gente. Porque a gente não consegue fazer todos os dias o que tem que ser feito, né? E parar com essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo.